gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias e hoje eu vim fazer com vocês uma peça muito especial, que é uma peça para o Dia das Mães, né? O Dia das Mães está chegando aí, próximo mês já é maio, né? Já estamos na metade de abril, então agora para chegar maio é um estalar de dedos, tá? Então nós vamos aprender a fazer uma peça que é direcionada exclusivamente para mulheres, tá? Que é essa necessaire aqui. Ela é uma necessaire super charmosinha. O tamanho dela existe, dá para fazer maior, dá para fazer menor, mas esse tamanho aqui é o ideal para guardar maquiagem, né? Toda mulher gosta de uma necessaire, não tem essa. Então esse é um presente certo pro Dia das Mães, tá? Ela cabe bastante coisa, tá? Esse é o tamanho ideal, cabe desses desodorantes maiores, cabe maquiagem toda, uma escova de cabelo, um perfume. Mulher que trabalha fora, que estuda, que tem uma vida agitada, que leva o mundo dentro da bolsa, sempre gosta de uma necessaire, tá? Para colocar os seus objetos pessoais, sua maquiagem, tudo no cantinho direcionado na bolsa, para a bolsa ficar organizada. E até que não trabalha fora, gosta de uma necessaire também, porque tem aquela maquiagemzinha, aquele batonzinho, a escova de cabelo, um perfume, e guarda, organiza o armário. Ela é super charmosinha, gente, olha. Super charmosinha, a costura toda embutida. Embaixo, ó, nós vamos fazer a caixinha de leite, tá? A caixinha de leite nós vamos fazer. E, para susto de todas, o zíper, né? E esse zíper aqui, nós vamos colocar ele tirando o cursor. Então, chegou a hora, né? Eu já fiz outras peças com zíper, só que zíper eu fiz a peça, uma outra necessaire masculina, e eu fiz questão de fazer ela passo a passo com vocês sem tirar o cursor. Só que dessa vez nós vamos tirar o cursor, porque ajuda na colocação, porque facilita e o acabamento final fica muito mais interessante, muito mais profissional. A colocação do cursor, gente, eu sei que muitas têm medo, eu mesmo tinha muito medo, eu não queria pegar, mas os medos limitam a gente. Então não adianta você se limitar achando que você não consegue fazer uma coisa que você nunca tentou fazer, porque tudo é erro e acerto. Eu, quando comecei a treinar a colocação do cursor, porque toda peça que eu via, às vezes uma bolsa, eu achava interessante, mas eu falei assim, não vou fazer porque tem zíper. Aí às vezes era uma capa de almofada, não vou fazer porque tem zíper. Então eu comecei a me limitar muito. As coisas que eu fazia me limitava muito. Eu só podia fazer coisas que não tinham zíper. Isso é um absurdo. Então eu falei assim, não, eu tenho que encarar um zíper. Comprei um zíper, tá, desses comuns, cortei uma ponta e outra, tirei o cursor e fiquei tentando colocar. Entrei na internet, vi vários vídeos de várias pessoas com vários métodos para colocar zíper. Testei todos e finalmente achei um que para mim foi mais fácil. Então esse que eu achei mais fácil, que é o que eu uso até agora, que não tem, para mim não tem errada, eu vou passar para vocês aqui, tá? É claro que no começo, a primeira vez a gente vai fazer, a gente não consegue, a segunda vez a gente não consegue, a terceira vez a gente consegue, mas ele sai todo troncho, todo torto, a quarta vez a gente consegue, mas na quinta a gente não consegue. É assim, gente. Então, tem que treinar. Tudo nessa vida é treino, é errar e acertar. A gente só aprende as coisas assim. Não tem outra forma de aprender a não ser tentando, metendo a mão na massa. E agora é o momento, tá? Eu sei que o canal é para iniciantes, então nós vamos fazer o passo a passo direitinho de como colocar o zíper. E eu tenho certeza que vocês vão se entusiasmar e vão colocar, tá? E vão conseguir.
tá? Com erros e acertos, vocês vão conseguir. Então é isso, nós vamos fazer essa peça, não é molde, são só medidas, tá? E tenho certeza de que todas vão conseguir. No finalzinho do vídeo, eu vou tirar um tempinho que eu quero mostrar para vocês como eu faço para calcular o preço das minhas peças. Porque na maioria das aulas que eu faço, ou das postagens que eu faço lá na minha página, as pessoas perguntam assim, por quanto você vende? Glaucia, por quanto você vende? Então, gente, é o seguinte, não é o quanto eu vendo, mas vocês têm que aprender a calcular o quanto de material vocês gastam numa peça, tá? E a partir do cálculo do material é que vocês vão saber o preço que vocês vão poder vender. Porque às vezes eu falo assim, olha, eu vendo a R$4, mas o tecido na região onde você mora pode ser bem mais barato do que aqui ou bem mais caro. Então você pode ou ganhar mais ou você pode sair no prejuízo se você for atrás do preço que eu dou. Então não é assim dar o preço, tá? Então nós vamos também calcular o material gasto, tá? Do jeito que eu faço, eu vou ensinar o jeito que eu faço. Pra mim tá dando certo até agora. Eu aprendi também com uma pessoa na internet, não lembro quem, não lembro qual, porque já tem tempo, mas até hoje eu faço assim e tem dado tudo certo direitinho, tá? Então é isso, nós vamos para a bancada e vamos começar a trabalhar. Então, gente, o material que nós vamos usar é esse aqui. Olha só que pouquinho, né? Gasta pouquíssimo material. Que é o quê? A medida que nós vamos ter que ter é o quê? Nós vamos ter que cortar no tecido de forro, no tecido principal, na manta. Nós vamos ter que cortar a medida de 20 por 26, é um retângulo. Então, como quem já acompanha o meu canal sabe, eu gosto de passar as medidas para um papel, porque fica mais fácil de cortar. Na hora de cortar a quantidade, fica muito mais fácil. Então, eu passei aqui para o papel um retângulo de 20 por 26, tá? Porque eu coloco os tecidos, dobro, boto o molde em cima, risco vários e depois só venho cortando, tá? Aí eu corto vários necessários rápido, já deixo tudo marcadinho, cortadinho, montinhos e depois é só ir costurando para fazer a produção, tá? Então é isso, é essa medida. Nós vamos ter que cortar 20 por 26 em 2 tecidos para forro, tá? A necessaire que eu mostrei no início do vídeo, o forro dela eu fiz de algodão cru, que é um tipo de tecido muito utilizado para forro e é bem mais barato. Essa daqui eu tô utilizando tricoline, tá? Eu tô usando uma tricoline que eu tenho aqui, que eu acho que fez uma composição legal, e como é pouquinho material, eu acho que vale a pena às vezes a gente investir numa qualidade, tá? De forro. Mas o forro, como não aparece, ó, essa daqui eu fiz com algodão cru, tá vendo? Fica bem acabadinha por dentro, pronto. O algodão cru é bom de trabalhar também, tá? Mas o algodão cru daqui de casa tinha acabado e eu tenho os tecidos de tricoline e fiz com tricoline. Então, eu cortei 2 tecidos para forro de 20 por 26, tá? Eu cortei 2 tecidos do mesmas dimensões, de 20 por 26, no tecido principal, tá? E na manta, aqui já tá estabilizada. O tecido principal dessa necessaire aqui, eu fiz um tecido só, fiz ele inteiriço, um tecido só, tá? Pode-se fazer assim. Só que essas necessaire é bom para você aproveitar retalho. Às vezes vocês postam assim, eu tenho um monte de retalho aqui em casa e não sei o que fazer. Simples, ó, eu tinha esses retalhos, eu uni, tá vendo? Esse tecido com esse tecido aqui e já fiz, são 2 retalhos, dá para fazer uma necessaire, tá? Isso vai da criatividade de cada pessoa. Aí tá. Aí nós vamos precisar também
de alguma coisa para ornamentar, para dar beleza à sua peça. Ou você pode deixar só no tecido, ou você pode fazer um pet aplique, que eu vou fazer, por exemplo, esse aqui de coração, tá? Pro Dia das Mães. Você pode botar fuxico, flor de fuxico, borboleta de fuxico, você pode colocar botões, você pode ornamentar com botões, você pode botar aqui um babadinho, você pode botar um passa-fita, uma cianinha. Então, vai precisar, eu no caso vou utilizar o pet aplique, eu vou precisar do material pet aplique. E vamos precisar também de um zíper, tá? A dimensão é o que? 26, né? Eu vou ter que comprar o que? Um zíper maior. Eu comprei um de 30, porque ele tem que ser maior. Primeiro, para costurar fica mais fácil, depois a gente só cortar, né? Depois a gente corta e acerta. E eu vou ter que costurar essa necessaire, eu vou costurar sem o zíper. Eu vou cortar aqui, vou tirar o cursor, tá? Eu vou tirar o cursor. Então, o ideal é ela sobrar um pouquinho aqui do lado, para na hora da gente botar o cursor de volta não ter problema, tá? Então, só isso nós vamos precisar. O primeiro passo que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos pegar o nosso tecido principal, nós vamos colocar ele sobre a manta que eu estou usando é R2, pode usar R1 também, mas a R2 ela fica mais estruturada, mais bonitinha. E ela fica mais durinha, a necessaire fica melhor em pé, tá? Então, aí nós vamos botar o... nós vamos também fazer, gente... Deixa eu mostrar pra vocês. Nós vamos fazer... Nós vamos fazer um quadradinho de 2,5, tá? 2,5... quadrado com lados de 2,5. Você vai marcar 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, vai virar um quadrado de 2,5 e vai cortar. Isso para caixinha de leite, tá? Pra gente fazer a nossa caixinha de leite. Que depois eu vou explicar a vocês, se vocês já fizeram isso em outras peças, mas se você tá chegando agora, você vai aprender, ok? Aí tá, você vai colocar o tecido da sua necessaire em cima da manta. Você vai cortar a manta, em vez de cortar no molde, você vai cortar a manta um pouquinho maior que o tecido, tá, gente? A manta tem que estar sempre um pouquinho maior que o tecido. Porque quando você vai estabilizar ela no tecido, ela pode escapar e ficar torta e ficar faltando uma pontinha. Aí você vai passar com ferro e como ela é R, ela quer dizer que ela tem resina, então ela vai grudar no tecido. Mas essa cola não é permanente, então com o tempo você vai costurar e tudo, ela vai soltar em alguns lugares, ela não vai ficar tão estabilizada. Então depois que você estabilizar com ferro, você vai na sua máquina de costura, e ó, eu fiz um zigue-zague bem pequenininho na ponta, tá vendo? Mas se você não tem na sua máquina um zigue-zague, você pode fazer uma costura reta, bater uma costura reta na pontinha, tá? Só pra grudar as pontinhas dela na manta. Feito isso, nós vamos, nas duas partes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a nossa régua e vamos riscar o nosso matelacê. Glace, pode fazer sem matelacê? Pode, tá? Mas eu gosto de fazer ou um quilt, tá? Ou um matelacê é bom fazer porque tudo isso ajuda na hora estabiliza mais a manta na peça, tá? A manta vai ficar mais estabilizada na peça. Porque aí o que acontece? A manta, o matelacê é o que? São retas onde a gente passa a costura. A gente risca o tecido com a costura, né? Então, ela vai estabilizar mais na peça ainda. Aí, o que eu faço? Eu vou de uma aqui na outra, coloco minha régua, eu risco aqui e eu risco aqui, tá? Aí, depois eu encosto a minha régua de novo na última linha, aí risco. Aí, depois eu de novo, risco. Aí depois eu vou pro lado de cá, tá? Aí risco com lápis. Um lápis, um giz de alfaiate, tá? E vou riscando.
Estando ele todo riscado, eu vou para a máquina e vou costurar nessas linhas riscadas, tá? Eu fiz um zigue-zague, tá vendo? Eu fiz um zigue-zague, por quê? Porque como esse tecido ele tem um formatozinho do zigue-zague, eu achei que ia ficar uma brincadeira legal. Mas pode ser linha reta também. Você pode fazer numa linha de costura branca, você pode fazer uma linha de costura que contraste com tecido, ou uma linha que tenha de uma cor que seja componente da sua escolha de tecido, tá? Então é isso, já fiz, tá aqui feito. Aí agora é o momento em que nós vamos aplicar o nosso pet aplique. Se você for fazer o pet aplique, ou se você for fazer alguma ornamentação, essa é a hora, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o centro. Eu escolhi colocar essa faixa de tecido mais clara para cima, tá? Então eu botei ela na posição em que ela vai estar de pé, né? Com a necessaire de pé. Aqui são 26 centímetros, né? Dos 26 centímetros, deixa eu pegar aqui o lápis. 26, a metade de 26 é 13. Aí eu marco aqui o 13, tá? Do 13 para baixo, eu vou marcar 4 centímetros. Ó, 4 centímetros, é aqui, tá? Então, eu vou botar o meu coração, a pontinha do meu coração, essa pontinha aqui de dentro do coração, eu vou encaixar aqui nesse pontinho. E eu sei que esse coração vai estar centralizado, tá? Centralizado. O pet aplique, gente, eu já ensinei em outros vídeos, dá uma olhadinha, tá? Porque se eu for parar toda vez para explicar como fazer o pet aplique, vai ficar muito longo o vídeo. Então, dá uma olhadinha no videozinho que eu fiz para pano de forno, que eu explico direitinho como fazer o pet aplique, e é justamente esse coração aqui, que eu uso muito ele, que ele é um tamanho muito bom para fazer. Tá? Aí aqui eu encaixo, ó. Encaixei. Assim ele já cola, tá vendo? Mas o pet aplique não é uma cola permanente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o ferro, que ele é termocolante, aí ele vai grudar melhor no tecido, tá? Vai grudar melhor no tecido. Pronto. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou lá para minha máquina de costura e eu vou fazer uma costura que é um ponto que tem na minha máquina, que é um ponto cheio. Eu vou fazer em volta dele todo, tá? Eu poderia também fazer um zigue-zaguezinho, mas eu vou fazer como essa daqui, ó. Deixa eu ligar aqui o ferro, gente. Tá vendo? Eu fiz um ponto cheio, que é um ponto que tem na minha máquina, aquele todo cheinho, tá vendo? Eu vou fazer esse ponto, vou fazer em torno dele todo, bem devagarinho, tá? E volto pra gente começar a colocação do zíper, ok? Aqui, gente, já tá posto, tá? Ó como é que eu fiz. Eu fiz esse pontinho cheio em volta. Então, o pet aplique vai ficar bem, mas bem agarradinho nele, tá? E eu faço de um lado só. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nosso zíper, tá? Primeira coisa, o zíper que eu comprei aqui não é o zíper a metro. Eu não tenho zíper a metro no momento em casa, até tenho, mas não tenho cursor. Então eu comprei um zíper comum de 30 centímetros, tá? O que eu vou fazer? Eu vou precisar tirar o cursor. Então eu tenho que tirar o zíper. Quando a gente compra, ele tem essa plaquinha aqui, que é para ele não passar, não sair, né, do carrinho. E tem desse outro lado também, ó. Então, eu vou cortar bem rente aqui, só para tirar esse carrinho daqui, tá? E aqui a mesma coisa.
bem rentezinho, só para tirar, porque essa latinha, além dela prender o cursor aqui, ela é um perigo para quebrar agulha, tá? Pronto, então tá aqui, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu cursor, tá? Ó, eu vou tirar o meu cursor, tirei, tá? Aí agora eu escolhi já esse lado. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o zíper. Esse lado aqui do zíper é um ladozinho que ele é mais, o dentinho é mais pra fora, tá vendo? Ó. O outro lado é o avesso. Não aparece o dentinho dele, o carrinho dele. O carrinho dele só aparece desse lado. Então esse lado é o lado correto do zíper, né? É a frente do zíper. Então nós vamos colocar aqui, ó, no tecido. Nós vamos botar o tecido de frente pra gente, ele de pé. Se tiver desenho, se você não tiver aperte aplique nenhum, mas o tecido tiver um desenho, o desenho vai ficar de pé pra você. Aí nós vamos encaixar aqui. O que que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar de um lado o zíper vai ficar só um pouquinho maior que o meu tecido, e do outro lado ele vai ficar bem maior, tá? Com um dedo e meio maior. Porque isso vai ajudar na hora de botar o cursor. Vou alfinetar, tá? Vou alfinetar. Tá alfinetado direitinho. Ó, desse jeito aqui, tá? Desse jeito aqui, ó. Tá? Alfinetado direitinho. Um pouquinho maior desse lado. E de um outro lado bem maior, tá? Que é o lado que a gente vai enfiar o nosso cursor. Vou fazer o quê? Vou fazer uma costura aqui na pontinha, tá? Que é uma costura de segurança. Na verdade, a maioria das pessoas já vão direto, já fazem o que a gente costuma chamar de sanduíche de zíper. O que é o sanduíche de zíper? É a manta com o tecido principal, o zíper e o forro. Faz uma espécie de sanduíchezinho do zíper, tá? Mas, para nossa segurança no trabalhar, nós vamos fazer isso aos poucos. Nós vamos sempre trabalhar com segurança. Nós somos iniciantes e vamos trabalhar com segurança. Então, o que que nós vamos fazer? Nós primeiro vamos lá e vamos passar uma costura nessa pontinha aqui, tá? Nessa pontinha, ó, bem na pontinha, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final e uma costurinha reta aqui na pontinha, só pra gente poder tirar esse alfinete e saber que o zíper tá grudado aqui, tá? Vou lá fazer isso e volto já na pontinha, tá? Só de segurança. Aí o que que eu vou fazer? Eu posso tirar aqui a outra parte do zíper, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui, tá? Mas o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar ela aqui, ó. A posição para mim botar o cursor é essa aqui, tá? Eu vou botar eles assim de frente para mim. Então o que que eu vou fazer? A mesma coisa. Aonde aparece o carrinho do zíper, ó. O trilhinho do zíper, nós vamos botar aqui, ó. Nós vamos estabilizar ele aqui. Só que nós vamos verificar que nós vamos ter que deixar uma parte maior do zíper sobrando aqui nessa ponta, porque nós vamos, na hora de colocar o cursor, nós vamos botar ela nessa posição aqui. Porque se eu deixar sobrando pra cá, não vai dar pra me encaixar, né? Porque aqui vai estar sobrando e aqui sobrando. Eu preciso dos dois sobrando de um lado só. Então, eu vou centralizar direitinho aqui, ver direitinho a posição, tá?
E aí sim eu vou começar a alfinetar aqui. Ó, eu vou meter o alfinete. Alfinetar aqui direitinho, tá? Direitinho. Aqui. Tá? Assim. Aí vou lá e vou fazer a mesma costura que eu fiz nesse daqui, tá? Aí tá, costurei os dois, o que que eu vou fazer? É a hora de botar o forro. Eu vou pegar esse forro e vou colocar ele aqui em cima desse zíper, tá? Direitinho, cuida pra ficar tudo certinho aqui, ó, gente, ó. Pra ficar certinho, tá? A pontinha certinha. E agora, quando eu alfinetar, eu vou sentir aqui o trilho do zíper e vou alfinetar rente ao trilho, para eu saber onde tá o trilho do zíper, tá? Aqui, a mesma coisa. Eu vou alfinetar aqui, ó, perto do trilho do zíper. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Aí vou para a máquina e aí sim, eu vou costurar o máximo que der com a agulha perto desse trilhozinho aqui, tá? O máximo que der. Eu alfinetei bem perto do trilho, então eu sei que aqui tá o trilho. O alfinete está protegendo o trilho. E eu vou tentar botar a minha agulha o máximo perto desse trilhozinho aqui para costurar. Vamos lá? Então, gente, estamos aqui na máquina. Eu fiz questão de vir, eu não sei se vai dar para aparecer direito, mas eu quero mostrar uma coisa a vocês. A nossa máquina de costura, cada máquina de costura, ela tem um facilitador, tá? Eu não tenho aqui o pezinho de zíper. O meu pezinho, como vocês podem ver, não sei, acho que tá dando para vocês verem aí. Ele não é um pezinho de zíper, tá? Então, o que que eu vou fazer? A minha máquina, eu vou abaixar aqui o meu pezinho rente ao início do tecido, tá vendo? Tá aqui rentezinho, tá? A minha máquina, ela tem um ponto reto, que ela puxa a agulha para a esquerda, tá? Então, eu vou botar, que é o número 4. Ó, preste atenção aqui na agulha. Ó, ela vai ir mais pra cá pro cantinho. Então, isso vai fazer com que ela fique mais rentezinho ao cursor, tá? Então, eu vou começar a costurar aqui, ó, tendo como linha fazer o pé da máquina no cantinho do tecido. E a minha agulha, como tá pro cantinho esquerdo, ela vai bater aqui mais pertinho possível do carrinho, tá? Com retrocesso no início e no final. Costura o máximo possível perto do trilhozinho. Vocês têm que conhecer a máquina de vocês. Testar, pegar um pedaço de tecido e testar todos os pontos, observar se a agulha mexe ou não, tá? Então é isso, aí tá aqui, né? Eu fiz nos dois. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tecido aqui de forro e vou passar ele pra trás, tá? Pra trás. Mas eu vou passar ele assim, ó. Vou puxar bem ele, tá? Pro trilhozinho ficar assim. Aí vocês podem observar que tá na pontinha, tá vendo? Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar bem ele, tá? Desse jeito aqui, ó. E vou botar um alfinete aqui. Porque se eu deixar solto,
Com o tempo o forro sobe, aí quando a gente vai fechar o zíper, agarra o forro no zíper. Às vezes não tem calças, tem coisas que vocês vão colocar que tem zíper que agarra, é isso. Então, para evitar esse tipo de contratempo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos puxar bem aqui, tá? Direitinho. Vamos alfinetar. Vamos alfinetar aqui, ó. Bem direitinho. Vamos para a máquina e vamos passar uma costura aqui na pontinha, tá? Aqui na pontinha, segurando esse forro para baixo, tá? E rebatendo essa costura aqui. Vocês podem fazer um zigue-zague, vocês podem fazer uma costura decorativa qualquer e vocês podem fazer o ponto reto também, tá? Porque o objetivo dessa costura é segurar esse forro aqui para trás, tá? Aí vocês vão fazer isso nas duas peças e vão ter isso aqui, ó. E vão ter exatamente isso aqui, tá? Ó. Vou mostrar desse lado que dá para vocês verem melhor o zigue-zague. Aqui, acho que dá para ver melhor. Um zigue-zaguezinho que eu bati aqui na ponta, tá? E vocês vão ter isso aqui, as duas peças, tá? O que que nós vamos fazer? Aí agora é a hora do drama, né? O drama é o quê? É a colocação do zíper, do cursor. Nós vamos... Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Pra cá? Assim que dá. Deixa eu chegar assim. Peraí. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos centralizar direitinho essas peças aqui. Então, nós vamos botar aqui, ó, um na direção do outro, vamos alfinetar para não escapar, tá, gente? Só para ele não soltar, vamos alfinetar assim, ó, botar assim um alfinetezinho para segurar o zíper no lugar certo, tá? É só para o tecido não escapar. Pronto. Assim, ó. Tá dando pra ver? Aqui hoje. Aí nós vamos começar a nossa colocação do zíper. Se eu não conseguir fazer sentada, eu vou levantar, tá, gente? Que eu sou difícil de fazer as coisas sentadas. Então, assim, primeira coisa, você vai se certificar de que essas pontas aqui, ó, estão na mesma direção, tá? Nós vamos nos certificar que isso aqui tá na mesma direção, tá? Tá na mesma direção. Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado aqui, o lado direito, e vou cortar um pedacinho do carrinho, do trilhozinho, sabe? Ó, um pedacinho. Essa minha tesoura corta tecido, não gosto de cortar essas outras coisas mais duras, senão ela perde o fio. Pronto. Aí vai ficar assim, desse jeito, ó, gente. Vê se dá pra vocês verem direitinho. Vai ficar um pedaço. O tecido tá na mesma altura, mas um pedaço do carrinho tá cortado, né? Então, o que nós vamos fazer? O cursor, ele tem essa parte aqui, ó, que é essa parte onde tem essa divisóriazinha. Cada divisória dessa, ó, aqui e desse outro lado, vai se encaixar num trilhozinho, tá? Então, vocês vão começar a colocar por aqui, tá? Esse aqui, que é a caixotinha única, vai ficar para trás, tá? Esse aqui você vai virar pra você. Aí, você primeiro vai encaixar um, ó. Encaixou um. Encaixou um. Tá encaixadinho aqui, ó, tá? Pode até andar mais. Mas nós vamos deixar ele... E nós vamos botar ele aqui, ó, na direção onde começa o outro trilhozinho, tá? Nós vamos baixar ele até a direção onde começa o outro trilhozinho. E vamos encaixar
o segundo, ó, aqui, ó, encaixou, ó, encaixou, né? Encaixou, nós vamos segurar aqui, ó, essa pontinha e vamos puxar, ó, como é que é fácil, tá vendo? Só que nós vamos ter que colocar nele todo, então nós vamos tirar o nosso cursor, ó, tiramos, ó, tiramos, e agora nós vamos colocar de novo, porque eu quero o cursor no meio, tá? Vou botar a câmera numa outra posição, porque a gente vai testando posições para vocês verem melhor, né? Verem melhor. Então tá aqui, tá? Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que colocar de novo o nosso cursor, tá? Ai, meu Deus, colocamos uma vez, vamos ter que tirar de novo? Vamos. Aqui, nós vamos soltar aqui um pouquinho, ele tá todo junto, tá vendo? Vamos soltar só um pouquinho, vamos pegar aquela posição que eu falei, tá? Que é essa posição aqui, ó, onde tem a separaçãozinha, cada trilhozinho vai num canto. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar de novo. Pronto, encaixamos, tá? Encaixamos o trilhozinho. E vamos abaixar ele até a direção onde tá o outro, tá? Onde começa do outro lado, aqui na direçãozinha, ó. Onde está a direção do cursor. Aí nós vamos encaixar. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Eu quero dar um jeito de vocês verem. Essa pontinha aqui vocês vão segurar e vão puxar, tá? Aí entrou o cursor, tá vendo? Só que nós vamos deixar ele aqui no meio, tá? Pra poder trabalhar e fechar a nossa necessaire. Pronto. Espero que tenha dado pra vocês verem, gente, que a iluminação tá muito ruim. Então tá. Aí nós vamos ter isso aqui, ó. Isso aqui, tá? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos virar isso aqui, ó. Tecido principal com tecido principal, manta, forro com forro, tá? Forro com forro. Desse jeitinho aqui. Aí, nós vamos dobrar, automaticamente, o zíper vai se dobrar. E ele tem que dobrar pro lado do forro, tá? A dobra dele é pro lado do forro. Vamos alfinetar, tá? Vamos botar um alfinete, eu vou logo botar aqui onde está o forro pra segurar, tá? Então, nós vamos encaixar tudo direitinho, nós vamos alfinetar toda a volta e nós vamos ter um cuidado que é o quê? Nós vamos deixar aqui, ó, no forro, uns 4 dedos sem costura, tá? Sem costurar, que é aqui a gente não vai costurar, que é por onde a gente vai desvirar nossa peça. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso zíper e vamos abrir ele um pouquinho aqui dentro, só um pouquinho, tá? E vamos começar a alfinetar. Nós vamos alfinetar ele direitinho, o forro. Aí aqui, gente, olha, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura reta, um pé de máquina, tá? De distância da ponta. Vamos começar daqui. Vamos vir costurando, passar com cuidado aqui onde tem o zíper, tá? Diminuir a velocidade da máquina para não quebrar a agulha. Vem costurando, dá toda a volta, a mesma coisa aqui onde tem o zíper, até chegar aqui. Com retrocesso no início e no final. Vamos deixar só esse espaçozinho aqui, ó, sem costura, pra gente desvirar a peça.
Lembrando que nós já deixamos o zíper um pouquinho aberto lá dentro, tá? Nós vamos fazer tá costuradinha direitinho. Aí lembra aquele quadradinho de 2,5 que eu pedi para vocês fazerem? Que eu disse que seria a caixa de leite? Pois é, nós vamos precisar dele agora. O que que nós vamos fazer? Nós vamos encostar ele aqui, ó, gente, na linha da costura, tá? Nós vamos pegar a linha da costura que nós acabamos de fazer agora, nós vamos centralizar ele, tá? Dessa forma aqui, ó, gente. Não é na linha do tecido, não, tá? É na linha da costura. Nós vamos centralizar ele assim, ó, na linha da costura, tá? Nós vamos centralizar ele aqui na linha da costura. Nós vamos riscar esse quadrado, tá vendo? Quadradinho. Tá muito ruim a iluminação, mas enfim, é o que temos para hoje. Vamos riscar esse outro lado, tá? Vamos pegar a régua e vamos fazer uma risca aqui nessa diagonal, tá? Na diagonal desse triângulo, esse quadrado que nós fizemos. Eu vou mostrar pra vocês, espera aí. Dessa forma aqui, ó. Fizemos o quadrado e depois riscamos a diagonal. Fizemos o quadrado e riscamos a diagonal. Vamos fazer desse outro lado aqui, tá? Gente, isso feito, o que que nós vamos fazer? Nós vamos enfiar a mão aqui por dentro, tá? Ó, por dentro dessa abertura que nós deixamos. Nós vamos acabar de abrir esse fechecré aqui por dentro. A tesoura, vamos acertar esse zíper aqui, ó. Que agora nós podemos cortar o excesso, né? Do zíper. Evitem cortar com a tesoura que vocês cortam o tecido, para não tirar o fio da tesoura de vocês, tá? Porque ele é ruim de cortar pra cacete. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma cortada aqui, só tirar o excesso de tecido aqui das pontas, tá, gente? Sem cortar a costura, claro, né? Perfilar aqui a peça, tá? Pra não ficar muito excesso de manta, né? Só cortei aqui, tá? Ó. Aqui, a pontinha, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou enfiar a mão aqui por dentro, tá? Vou enfiar aqui por dentro da mão. E vou, ó, amassar aqui assim, ó. Amasso aqui. Amassei. Eu vou observar se aquela linha que eu fiz na lateral tá na lateral, na diagonalzinha aqui. Está? O que que eu vou fazer? Eu vou alfinetar aqui, tá? Meu Deus, tá muito escuro, gente. Me desculpa pela qualidade do vídeo. Aqui, ó. Aqui, tá? Ó. A mesma coisa eu vou fazer com o outro lado, que essa é a caixinha de leite, tá?
Eu enfio a mão, tá? Pela abertura. Eu amasso aqui, ó, a lateralzinha, vai ficar um triângulo, tá vendo? Aqui, o triângulo. Ó, amasso. Aí vai ficar um triângulo. Aquela linha lateral que eu fiz no quadrado tá aqui na lateral. Isso quer dizer que tá certinho. E vou alfinetar, tá? Vou alfinetar. A mesma coisa eu vou fazer com o lado do forro, tá? Pego aqui, lateralzinha dele, ó. Tá? E alfineto. Caixinha de leite é uma coisa que não tem mistério. Você fazendo a primeira vez, entendendo o mecanismo, não tem errado, tá? Não tem errado, vocês vão fazer em qualquer coisa. Ó, virou, amassou, virou um triângulozinho, tá vendo aqui? Alfineto. Aí o que nós vamos fazer? Aqui dá pra vocês verem melhor. Ó, aqui, deixa eu virar pra vocês, peraí. Aqui, tá vendo? A linha que nós cortamos aqui, ó. Nós desenhamos, ó, ficou uma linha reta, tá vendo? Nessa linha reta aqui, nós vamos passar uma costura, tá? Nessa linha reta aqui. Passar uma costura com retrocesso no início, retrocesso no final, nessa ponta aqui e nessas pontinhas aqui. Então, gente, aqui tá costurado já, tá vendo? A caixinha de leite. Nós vamos cortar. Tá costurado aqui, ó. Nessa linha. Nós vamos cortar deixando meio centímetro, tá? Meio centímetrozinho. Vamos cortar. Eu só costumo cortar o forro, a parte de fora, porque o forro eu gosto de deixar que ele deixa mais estruturada a peça, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos, isso feito, nós vamos desvirar nossa peça com cuidado, tá? Porque tem manta, né? Nós vamos desvirar por esse buraquinho aqui que nós deixamos. Então, já passei, agora nós vamos aqui, ó, na costurinha da caixinha de leite, nós vamos firmar bem, ó, tá vendo aqui? De um lado e do outro. Ó, firmar bem, tá? Nossa peça já praticamente pronta, tá? Aí, o que nós vamos fazer? A parte aqui do forro, a partezinha do forro, é claro que ela tá aberta, que nós deixamos essa aberturinha aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar essa aberturinha toda direitinha. Nós vamos fazer um pontinho invisível. Mas se você não é mais prática, como eu, por exemplo, que sou mais prática, gosto de coisas práticas, eu dobro assim, ó, e passo uma costura na máquina bem na pontinha, tá? Porque o forro vai ficar lá dentro, ninguém vai ver mesmo, e você passando a costura bem na pontinha, vai ficar escondidinho, vai ficar, a pessoa nem vai ver, tá? Aí você vai, pronta a nossa necessaire. Aí vocês vão vir, ó, tá prontinha a nossa necessaire. Aí vocês vão vir com um pingentezinho. Esse pingente, gente, é um pingente que eu geralmente utilizo nas necessaire, bolsa. Eu fiz, o nome dele é Tassel, tá? E eu faço ele. Então, ele é facinho de fazer. Eu vou deixar aí embaixo no link que eu ensino a fazer ele. Aí, ó, é só enfiar aqui, ó, no buraquinho do cursor e depois enfia ele todinho aqui nessa curvinha aqui, ó. Aí vai virar um nozinho aqui na ponta
E tá pronto. E tá pronta a nossa necessaire. Tá vendo como é que tá bonitinha? Ela fica uma gracinha, tá? O tamanho dela é o ideal, ó, para carregar as coisas. Aqui, dentro do coração, se você for fazer encomenda para uma mãe, você pode botar mãe eu te amo, o nome da mãe da criança, pode oferecer nas escolas, tá? Fica bem bonitinho. Agora, quanto a preço, eu sei que já tá o adiantado da hora, que tá bem escuro, que a iluminação não tá legal, mas vamos rapidinho ver essa coisa do preço. Porque é o seguinte, é muita gente me pedindo, me perguntando: ah, Glácia, por quanto você vende a peça? Por quanto você vende a peça? Então, gente, isso varia muito, tá? Essa minha necessaire aqui eu vendo a R$20. Mas eu não posso dizer para vocês, gente, vendam a R$20, porque eu não sei quanto é o preço do tecido que vocês compram, quanto é o zíper aonde vocês compram. Então eu não sei quanto vocês vão gastar nessa necessaire, tá? Então, para fazer o cálculo é muito simples. Por exemplo, para você calcular o tanto de tecido, você tem que fazer assim, você vai multiplicar a altura vezes comprimento da peça, vezes o preço que você pagou metro, e dividido, tudo isso dividido pela área, tá? A área é o quê? Por exemplo, o tecido tricoline vem com 1,40 de largura, então a área é 1,40. Tá? Tem tecidos que é infestado, tem tecidos que é 1,50, então essa é a área. Então vocês vão fazer esse cálculo. Eu gasto aqui 2 tecidos de tricoline, 2 tecidos de 20 por 26. Então o que eu vou fazer? 0,20, que é centímetros, né? 0,20 vezes 0,26 vezes o preço que eu paguei na tricoline, que foi R$20. Tudo isso eu vou dividir por 1,40, que é a área do tecido. Tricoline é 1,40, tá? O total eu vou multiplicar por 2. Por quê? Porque são 2 pedaços de tecido desse tamanho. Então, nesses 2 pedaços de tecido, eu gastei R$1,50, tá? A mesma coisa o do forro. O do forro, o que eu usei? Eu usei tricoline também, então a soma é a mesma. Aí vem a manta, eu gastei manta. A manta eu pago R$16. É o mesmo cálculo de centímetros, tá? A área é a mesma. Eu só modifiquei aqui o valor, porque é R$16. Então, eu gastei 1,20, tá? Eu multipliquei por 2, que são 2 pedaços de manta. Então, eu gastei 1,20, tá? Aí, aqui, ó, gente, eu gastei um zíper, que foi R$1. Eu gastei um materialzinho propete, que é aquele coraçãozinho, 50 centavos. E eu gastei um pingente, que esse pingente eu vendo ele a R$1, tá? Eu mesmo faço, mas eu vendo a R$1. Então, eu vou fazer a soma disso. A soma de 1,50 com 50 dá R$3. Aqui dá 4,20, né? Mais 1,20, 4,20. Dá 5,20 com R$1 do zíper. Com os 50 centavos aqui dá 5,70, dá 6,70. Então, eu gastei R$6,70. Tem pessoas que gostam de fazer o quê? Elas costumam botar 3 vezes em cima o valor da peça, tá? Aí, no caso, 6,70, você vai multiplicar por 3. Aí, tem pessoas que, por exemplo, vamos arredondar aqui para 7. 3 vezes 7, 21. Então eu posso vender a R$21. Mas aí o que acontece no caso meu, por exemplo, eu vi que por onde
eu moro, essa peça é vendida a 20. Então, por causa de um real, eu não vou botar ela mais caro. Então, eu botei ela a 20, entendeu? Mas vocês podem. Tem pessoas que botam duas vezes só mais, ganham só 200%, né? Então, isso é você. O preço da peça vai depender de onde vocês moram, do tipo de cliente que vocês têm, do tipo de peça, se é trabalhosa ou não. Essa peça, ela rapidinho ela é feita. Em um dia você pode fazer várias, gasta pouco material, então não precisa de você botar ela muito cara, tá? Então você vendendo ela R$ 20 por unidade, se vocês forem numa escola e fizer uma encomenda, vocês podem tranquilamente vender a 15, a cada uma 15, porque vocês sabem que elas estão saindo para vocês a R$ 6,70, tá? E esse cálculo é vocês que vão fazer. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela qualidade da iluminação, que tá horrível, mas é o tempo que tá muito nublado aqui em casa. A necessaire é essa, ela é muito bonitinha, ela é muito vendável e espero que vocês tenham entendido como que eu calculo. Eu não sou matemática, eu não sou professora de matemática, eu não entendo de finanças, é só eu vi um vídeo, uma pessoa ensinando, e eu achei muito prático, porque eu tenho, para eu colocar o preço na minha peça, o básico que eu tenho que saber é quanto eu gastei nela. A partir daí, eu tenho que decidir quanto tem que lucrar, entendeu? Se eu sei que eu gastei nessa peça R$ 6,70, eu posso colocar em cima 300%, 100%, nada. Mas eu sei que menos que R$ 6,70 eu não posso vender, porque é nisso que eu gastei, senão eu vou levar prejuízo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clique no gostei, curte, compartilha, escreve nos comentários, se comuniquem comigo, eu quero saber. Um beijo no coração de todas vocês, tá? E mais uma vez, desculpe pela qualidade do vídeo.